Olá, como vai você? Uma boa noite. Eu te desejo uma excelente noite. Queremos ser boa companhia para você. Hoje esse encontro é outra vez com aquele intuito, aquele desejo de aprendermos juntos. Você daí pode nos ajudar também a construir o conteúdo, a pensarmos noutras direção, para nós compartilharmos aqui o que nós acreditamos ser de interesse e fundamento para cada um de nós. Também temos a intenção de, daqui onde estamos, oferecer a você a oportunidade de pensar e pensar um pouco mais profundo a respeito de discursos, de ideias, da sua sexualidade, do seu relacionamento, da sua maneira de viver, fazendo pensar, fazer reflexões. Cada um de nós precisa fazer reflexões. Nós não podemos ir no automático de todos os dias ou absorvendo somente o conteúdo que nos são apresentados sem fazer reflexão. Por isso que eu falo em troca, por isso que eu falo em aprendizado, por isso que eu falo em oportunidade de aprendermos juntos, sem a pretensão de daqui entregar alguma coisa pronta e absoluta para você, mas temos sim a intenção de entregarmos um material e um diálogo, uma entrevista, uma conversa que possa fazer você acordar na direção para a qual você não estava atento, um olhar mais apurado sobre determinado tema, determinada questão. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a ideologia de gênero. É um tema que tem se desenrolado nos últimos tempos, com mais vivacidade, com mais tenacidade, tem produzido muita discussão e isso é muito bom e queremos participar dessa discussão também. Esse é o programa chamado Sem Tabus e nós não podemos nos esconder de nenhum destes temas, especialmente este que impacta diretamente na sua vida, na vida da sua família, na minha vida também. E se você ainda não despertou para esse tema, para entender a complexidade dele, queremos ajudar a você no programa de hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua companhia. Nessa hora é sempre muito bom saber que você está aí do outro lado nos acompanhando, nos dando prestígio da sua audiência aqui. Muito obrigada, de verdade. Pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Também lembro a você que todos os nossos programas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, ou seja, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Queremos ter você aqui perto da gente. A minha convidada de hoje é psicóloga, é autora de alguns livros, eu tenho aqui 3 em mãos, mas ela já tem outros livros e fala sobre família, fala sobre o desenvolvimento humano e alguns deles, como estes que eu tenho em mãos, para as famílias pensarem a respeito do perigo que elas sofrem, o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero com um impacto direto na família. Mas hoje nós queremos saber da psicóloga e escritora Marisa Lobo a história da ideologia de gênero. Muito bom recebê-la aqui. Bem-vinda e uma boa noite. Obrigada, é sempre um prazer imenso estar aqui com você, né, no seu programa. Obrigada. Aliás, um dos poucos programas que tem a coragem de abordar temas polêmicos e de uma forma tão gostosa, tão suave como você tem feito, né? Obrigada. Ao longo dos anos. Obrigada. Marisa, você se debruçou sobre temas ou sobre esse tema especificamente já há bastante tempo, é tanto que produz livros e distribui conhecimento, vai por todo o Brasil dando palestras. Fala pra gente, o que é a ideologia de gênero? Como ela começa? Como ela chega ao Brasil? Porque às vezes eu me dou conta de que muitos de nós estamos pegando o bonde andando. Do que eles estão falando? O que é isso, ideologia de gênero? É somente fazer menino ser menina, menina ser menino, homens e mulheres se misturarem? Mas o que é a ideologia de gênero? Na verdade, é um processo, é um braço de uma revolução cultural mundial, né? Que visa implantar o socialismo no mundo e aqui no Brasil. Então, só é um braço dessa desconstrução cultural, dessa nova ordem mundial que visa a reorientação da sexualidade humana e do gênero humano. Então, a ideologia de gênero nós entendemos como apenas um braço dessa cultura de morte, e aí entra vários aspectos, né, como aborto, drogas, eutanásia, suicídio assistido, enfim. E tem a ideologia de gênero, que é uma desconstrução total do homem e da mulher através do seu gênero humano, através das suas características físicas secundárias, né? O que acontece? Essa ideologia de gênero, ela vem dizer ao mundo que não se nasce homem, não se nasce mulher, torna-se. Quem disse isso? Simone de Beauvoir.
E a ideologia, ela vem sempre com uma pretensão de não ser entendida, mas ela vem de forma a manipular por meio da linguagem toda uma sociedade. Então, eles transformam uma evidência que eles não aceitam e tentam desconstruir essa evidência e tornar em realidade o que eles sentem. Ela é baseada no que se sente, no que se pensa. Então, hoje nós estamos sendo pautados pelo que um grupo, uma minoria, deseja como sociedade. Então, esses ideólogos de gênero, que eles já se formaram, essa ideologia ela veio sendo construída a partir da Revolução Francesa, a partir dos pensamentos de Karl Marx. Então, ela encontrou mesmo apoio no marxismo cultural. Então, ela vem para dizer, não se nasce homem, não se nasce mulher. Veio para se quebrar esse paradigma. Qual é o maior paradigma que sustenta a humanidade, que a ideologia de gênero quer quebrar? Que nasce homem e nasce mulher. Quem disse que se nasce homem e se nasce mulher? Aí você entra numa questão religiosa, porque quem disse que se nasce homem e mulher? Deus. Mas como Deus está morto para essas pessoas, mataram Deus, Deus está morto, então morto também está a sua criatura. Se Deus diz que nasce homem e nasce mulher, isso eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando cientificamente, né? Com dados mesmo históricos. Se Deus disse que nasce homem e nasce mulher, macho e fêmea, se Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou Gênesis 1:27, então se eu não acredito nesse Deus, eu vou destruir isso, eu vou desconstruir isso. Então a ideia principal é desconstruir o cristianismo, porque o cristianismo, a religião, a fé em Deus, destruir o Deus como um todo, Deus de todas as religiões, o Deus, né? Destruir esse Deus, porque esse Deus, segundo os ideólogos, é um impedimento para o gozo saudável, porque Deus é a censura humana, e é verdade, Deus é a censura humana. Se não fosse a crença em Deus, a sociedade já tinha se destruído por si só, porque a religião, ela é uma censura. Ela é uma censura de vários aspectos, então ela entra no arquétipo do inconsciente, ela realmente provoca essa censura, por causa de valores, de culturas, de civilização, que o homem não simplesmente chega ali e mata. Nós sabemos que adultos não devem transar com crianças, nós sabemos que filhos não devem transar com os pais, esse incesto. Nós temos uma instância interditória. E quem disse isso? Só a religião? Não, também a psicanálise, através de Lacan, diz que nós temos uma instância interditória que nos impede de cometer esses crimes e nos aventurarmos só pelo princípio do prazer. E a ideologia de gênero, como ela é focada em pensadores que são totalmente perversos, a maioria esquizofrênicos, não esquizofrênicos como um juiz de valor, mas sim pela história. A maioria foi internada no hospital psiquiátrico, teve alguns que eram pedófilos, outros que mataram suas esposas. Então, é recheada de pessoas totalmente doidas. É como se tivesse aberto o hospício e os pensamentos desses pensadores famosos tivessem ocupado as academias em forma de matéria e a população mundial aderiu a isso. Por quê? Porque mexe com sexualidade. Então, tudo tem a ver com a sexualidade. Então, eles vieram se construindo a partir de pensamentos desconstrucionistas. Aí pegaram lá Sartre, aí pegaram lá Simone de Beauvoir, aí Judith Butler, então todas as feministas. Então, nasceu no seio do marxismo, mas ela é toda construída a partir do feminismo. É o feminismo que construiu a ideologia de gênero, porque o feminismo ele não suporta essa ideia de que mulher é o segundo sexo, como dizia Simone de Beauvoir, de que mulher é inferior. Então, nós temos que ser superior a homens. Então, aquela luta anterior, Darleide, no começo do século, de empoderamento da mulher, direitos iguais de equidade, ela não existe mais. Isso nós temos que ter a consciência, ela não existe. O que existe são mulheres agora achando que são homens, então não querem mais igualdade com os homens, querem ser superior aos homens, mas hoje não é mais querer ser superior aos homens, e sim ser os homens. Ninguém mais luta por igualdade. Nessa da mulher querer ser o homem, ela está mexendo realmente com a cultura, essa revolução cultural, ela está vindo a partir dessa imagem do ser humano. E isso está destruindo a humanidade. Só quem acredita nisso são os ideólogos e é o mundo acadêmico, e nem todo ele, é uma minoria. Mas nós estamos participando dessa revolução cultural. A cultura está sendo mudada à força, não é uma coisa natural de tempos em tempos. Isso vai quebrando alguns paradigmas. O maior paradigma que sustenta a humanidade, que se nasce homem, nasce mulher, e por isso o ser humano ele evolui, né?
por isso o ser humano cresce, por isso as famílias crescem. Então não é esse, eles querem quebrar isso, quebrando isso para atingir a fé cristã principalmente. Você disse anteriormente que não é simplesmente a ideologia de gênero como alguma coisa solitária, à parte. Não. Ela faz parte de um conjunto. Faz parte de um Ela conjunto. está dentro de um esboço que tem outras vertentes. É isso mesmo que nós entendemos? Nós temos o aborto, nós temos drogas, nós temos eutanásia, suicídio assistido. Você está falando de pessoas de um discurso montado, orquestrado, que defende a estas causas. Sim. E todas elas num conjunto. Num conjunto é esse marxismo cultural. É essa revolução, na verdade, de costumes, de moral, de princípios. Então, essa revolução, ela vem para acabar com tudo que é real, tudo que é nobre, tudo que é científico. Ela vem para destruir todas as bases, todas as regras. Então, esse movimento, que é um movimento forte desde os anos 50, que ele se fortaleceu, mas os anos 70, que ele foi crescendo, é um movimento de desconstrução de todas as bases. Hoje, numa universidade, você pergunta para qualquer aluno, não importa se ele tem religião ou não tem, o que acontece na universidade? Acontece na universidade o seguinte, não tem regras. Não tem base, não tem princípio. O ser é a sua própria substância, não há limite, não há nada que nos defina. Quem disse isso também foi Simone de Beauvoir. Não há, e Nietzsche também foi o primeiro que disse, foi Nietzsche que matou Deus. Então ele disse, Deus está morto, então a criatura dele morreu. Não há nada que nos defina. A partir daí, os pensamentos começaram, a virem, principalmente de quem tem esquizofrenia. Começaram a se juntar nesse pensamento louco desse mundo paralelo. Eu entendo a ideologia de gênero como um mundo paralelo, psíquico paralelo. Porque quando você vai a fundo mesmo, na origem, você percebe Nietzsche, esquizofrênico, você percebe William Reich, que é o pai da bioenergética, esquizofrênico, que tentou matar pessoas. Você percebe vários pensadores que hoje estão aí, morreram, mas continuam como ídolos, póstumamente, ídolos, que são pessoas extremamente conflituosas. Foucault também falava, nada nos define. Foucault não acreditava em Deus, Foucault acreditava em orgias, ele era totalmente esquizofrênico. Foucault, ele morreu... Em que sentido mesmo você está usando a definição de esquizofrenia? Sim, você está de falando doença. psiquicamente não, mesmo? Doente, eles eram doentes, internados em hospitais psiquiátricos. Vale lembrar que a fala é de uma profissional da saúde mental. A Marisa é psicóloga, a Marisa é estudiosa, a Marisa é escritora, é convidada a dar palestra em várias partes do Brasil, em todos os estados, em faculdades, em universidades, apesar de que algumas vezes ela foi expulsa de lá também. Sim, várias vezes. Então, isso não é um tema fácil. Falar a respeito disso não é simples. Mesmo quando nós estamos defendendo e ouvindo defender, nós daqui defendemos sim o respeito, as diferenças, mas quando nós olhamos para esse mesmo grupo que defende a liberdade, nos é tirada a liberdade de falar abertamente do contraditório. Então, eu sei que a Marisa já foi expulsa de universidades, eu acompanho outras pessoas que também foram expulsas de universidades, de lugares onde as pessoas... Eles não querem ouvir o contraditório, eles não querem ouvir a história desses ideólogos. Então, por isso, eu te pergunto sobre, é isso que você está dizendo, é literalmente? Literalmente, e eu acho importante saber quem são essas pessoas que deixaram as bases para o discurso que nós já estamos vendo hoje, sendo alardeado e praticado e aceito por muitos. Quem são essas pessoas? São pessoas confiáveis? Por isso a pergunta, está falando de esquizofrenia real? Real, é assustador. Mas, por exemplo, William Reich, ele era um menino que desde os 4, 5 anos ele tentava fazer sexo com a sua babá. Ele conseguiu com a cozinheira da família aos 12 anos. Então, ele é um menino totalmente pervertido e ele é um psicólogo, que foi um psicólogo que, nossa, a psicologia ama, que foi o autor, o precursor da bioenergética, da terapia corporal da bioenergética. Então, ele falava muito tal em corpo. O que aconteceu com ele?
ele entrou numa batalha judicial científica porque ele começou, nos delírios dele, dizer que ele criou uma máquina chamada Cloudbusters e que os alienígenas queriam roubar a máquina dele. Então, ele enlouqueceu mesmo. E ele foi internado em hospital psiquiátricos e ele teve vários problemas com justiça, inclusive de abuso sexual. Então, são pessoas desse nível que construíram, foram os precursores da ideologia de gênero. Algumas filósofas, algumas feministas, por exemplo, tem uma delas, que é Mead, que ela foi parceira da Ku Klux Klan. Então, ela lutava pela eugenia. Ela largou toda a família dela porque ela era adepta da sociedade poliformicamente perversa, sexualmente poliformicamente perversa. Aí nós vamos para a Sulamita Firestone, que até tem no meu livro, Sulamita Firestone. A Sulamita Firestone que começou a falar de direitos iguais para a criança. Sulamita Firestone, uma das proponentes da ideologia de gênero, uma forte proponente, ela que trouxe a criança junto com as feministas nas ruas, lutando pelo meu corpo e minhas regras. Ela que colocou as crianças juntas e tentando eliminar essa censura cerebral. Foi ela que fez isso, ela que instituiu a pedofilia. O primeiro discurso de pedofilia realmente legalizado no sentido acadêmico veio de Sulamita Firestone. E essas mulheres que são as proponentes da ideologia de gênero, esses homens que são esses malucos, né, que começaram a pesquisar, a trazer a ideologia de gênero. Ela foi formatada nesse meio, nesse mundo, nessa loucura. Marisa, às vezes eu me sinto nesse contexto todo, me colocando no lugar dos jovens, no lugar das famílias, muito inocentes. Eu acho que há uma inocência geral de, às vezes até no meio religioso, dizermos assim, não, isso é coisa do diabo, isso é diabo, mas ficarmos só nesse campo sem entendermos que, além de eu entender que há um discurso orquestrado, diabólico, como eu queira dizer, religiosamente falando, mas eu estou falando de algo mais político, eu estou falando de algo que merece um pouco mais da minha atenção para que eu possa me defender. Por isso, a sugestão de conhecer os precursores desse discurso. Por exemplo, não se entende nada quando se fala agora de ser binário, não ser binário, de ter várias maneiras de expressão sexual. É uma confusão muito grande. Tem gente que vai ficar achando, não, isso é coisa do inimigo, religiosamente falando. Mas é mais que isso, é mais doente do que isso. É muito simplista a gente dizer, é coisa do diabo. Realmente, nós podemos com certeza afirmar. Tão diabólico que não tem outra pessoa que a gente possa pensar estar por trás disso. Mas usando intelectuais que são muito aceitos nas academias. Então, a ideologia de gênero, ela vem para dizer que não existe sexo e nascimento, e sim uma construção social. Então, o ser humano é um gênero construído, né? Então, o binarismo diz que ele é gênero, ele substitui o sexo. Antigamente, nos anos 20, você ouvia falar de gênero, mas como diferenças entre homens e mulheres, como sinônimo entre homens e mulheres. Na Conferência de Pequim, por exemplo, entrou o gênero lá levado pelas feministas, uma delas foi Judith Butler, mas foi como substituto do sexo. Então, o gênero entrou como substituto do sexo. Então, a partir de 95 para cá, gênero, quando nós falamos de gênero, nós não estamos falando mais de homem e mulher nascido, e sim de uma construção social. Então, dizem que o ser humano é só uma construção social, negam a biologia, a história, negam a ciência, as negam fases a lógica, do desenvolvimento o desenvolvimento, tudo, negam tudo. A partir de 95, não. Está tudo errado o que nós aprendemos até aqui, ok, gente? Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, é tudo uma construção social. Entendemos que sim, que pode ser também uma construção social. Nós somos uma construção social também, mas sem negar toda a ciência, toda a história da humanidade. Isso é loucura. E aí, nessa ideologia de que nós só somos construídos, então você pode ter sexo masculino e se construir mulher, você pode ter sexo feminino e se construir um homem, é isso que a ideologia diz. Então você seria um gênero binário, que é 100% homem, 100% mulher, mas um gênero também binário é o cruzado,
que é essa: eu sou 100% mulher, então para a ideologia eu sou gênero binário. O seu câmera é 100% homem, por quê? Porque ele tem sexo masculino e gênero feminino, aparência, o jeito de falar, de andar, de tudo, esse estereótipo masculino. Então supõe-se que é 100% masculino, né? Então o gênero binário é fixo, parado, então nós somos binários. Só que o transexual também é gênero binário para a teoria, mas é cruzado. Ele tem sexo feminino, gênero masculino, mas é fixo. Aí veio a tal da Judith Butler dizer primeiro que nós somos gênero, então só somos gêneros e podemos estar em corpos separados. Mas agora, recentemente, em 2013 para cá, recente, nós não somos mais gênero binário, nós somos não binários, ou seja, não existe sexo 100% masculino e feminino, existe gênero não binário, que são várias formas, inúmeras, centenas e milhares de formas. Tanto que se você entrar no Facebook hoje, você encontra mais de 50 formas de gênero. Se você, performance, que é o nome correto de gênero. Se você olhar toda a literatura hoje de gênero, perspectiva de gênero, falando de gênero, você vai ver mais de 100 nomes. Inclusive nos Estados Unidos, se você conseguir mais um, você ganha uma bolsa de estudo. Então isso enlouqueceu de um jeito, o ser humano não tem mais censura. E o que está acontecendo com essa diversidade de gênero que entrou na escola, que nós combatemos, que eles querem ensinar para a criança desde pequenininho que ela tem uma diversidade de possibilidades de ser homem ou ser mulher. E ainda eles dizem que você pode transitar, que esse gênero não binário é bacana para as crianças porque ele é fluido. Então ela pode transitar em vários gêneros. É como o seu cenário, essas bolas que tem atrás do seu cenário, fosse vários gênerozinhos e as pessoas pudessem transitar entre elas, fluir. O ser humano pode fluir para onde quiser. O que a Sociedade de Pediatria Americana diz? Que esse ensinamento na escola está gerando crianças com disforia de gênero, transtorno de identidade de gênero. É por isso que se explica o número de casos que cresceram demais no mundo de crianças achando que são do sexo oposto. Por quê? Para trazer essa diversidade de gênero, eu preciso, primeiro plano, tirar todas as diferenças das crianças na escola. Então, menino e menina tira as diferenças. Não existe brinquedos de meninas e de meninos, não existe cor de menino e de menina, são todos iguais. A partir do momento que somos todos iguais, mistura-se todo e a criança vai escolhendo qual gênero, no meio de tantos, que ela pode ser. E isso para a criança pode parecer uma brincadeira, mas na verdade está desconstruindo a sua identidade, que é o real motivo da ideologia de gênero, desconstruir a identidade do sujeito. E a Sociedade de Pediatria Americana fez esse alerta mundial, pedindo não promove ideologia de gênero na educação porque está causando disforia de gênero, é uma disforia situacional. E a medicina também diz a mesma coisa, todos os compêndios de psiquiatria entendem uma pessoa achar que é do outro corpo como uma disforia de gênero, que antes o nome era transtorno de identidade de gênero. Primeiro foi transtorno de identidade sexual. Já que o ser humano agora é um gênero, então transtorno da identidade de gênero. E agora uma disforia de gênero, estão tentando despatologizar como apenas uma manifestação natural, normal, igual de gênero humano ou de sexualidade humana, quando falando de sexualidade. Mas, além dele, o Instituto de Disforia de Gênero dos Estados Unidos fez o mesmo alerta, pedindo para não promover ideologia de gênero, porque cresceu em 1000% os casos no mundo inteiro. Nós estamos gerando crianças sem simbologia, sem simbolismo, de acordo com o sexo. Isso está gerando conflitos psicológicos e nós temos que falar. Como nós temos que falar do respeito a essas pessoas que são transgênero, que são pessoas que não são porque querem, ninguém acorda e diz hoje eu quero ser homem, hoje eu quero ser mulher. A diversidade de gênero diz que sim, mas o transgênero verdadeiro não, é uma disforia, é um desconforto persistente, é uma dor, a pessoa não se vê, não se enxerga, ela tem um transtorno de imagem, ela se olha no espelho e se vê com outro sexo mesmo, ela chega a se cortar, ela chega a querer cortar seio, ela chega a querer cortar o pênis, isso é uma coisa grave, mas estão tratando essa disforia de gênero como moda, como diversidade de gênero, então você pode acordar hoje, resolver ser homem, resolver ser mulher, amanhã vários gêneros, tanto que existem vários. Você pode ser um bigênero, aligênero, androgênero, poligênero, buck-NB, demi-boy, demi-girl. Você pode ser um pangênero, coisa de louco, não é? Mas você pode ser o que você quiser. Tudo bem, temos que respeitar as pessoas. Se elas são adultas e querem ser tudo isso e podem ser tudo isso de acordo com a ideologia. Porém, nós temos que respeitar também a criança,
que a criança está em fase de desenvolvimento, sistema nervoso central em formação, e ela está ficando totalmente desequilibrada, transtornada, e por isso que as crianças estão ficando tão revoltadas, tão agressivas, porque elas estão perdendo a sua identidade. Mas aí alguém vai dizer assim, não, mas isso não chegou ainda às nossas crianças, agora que estão comentando, mas assim, nas escolas já não estão falando nisso ainda. Como é possível que 1000% das crianças, segundo o Instituto de Disforia Americano ou segundo o Instituto de Pediatria Americana, como assim? De onde vêm esses dados? De onde surgem esses números, Marisa? Há muito tempo já existem. Se você perceber os desenhos dos nossos filhos, há muito tempo, muitos desenhos vêm colocando o feminismo com discurso de igualdade, de empoderamento. Você diz os desenhos animados? Desenhos animados, todas as novelas, filmes já trazem esse empoderamento feminino. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo que o homem está sendo desconstruído e que a mulher está sendo também desconstruída. A feminilidade da mulher está sendo jogada fora. Você pode perceber nas universidades o número de mulheres que são femininas, até com roupas femininas, é muito pouco. Porque as que são femininas na faculdade não querem mais usar roupas femininas para não confrontar as feministas, que as feministas usam roupas totalmente desconstruídas e querem mais usarem roupas masculinas, porque elas seguem a grande fã delas, que é a Judith Butler e tantas outras, que usam roupas masculinas. Mas eu não entendo, Marisa. Se a mulher quer tomar esse lugar, né, do masculino, mas ela se masculiniza e diminui a masculinidade verdadeira, que é a do homem, assim. É um negócio meio louco. Então. O mundo, então, quer se masculinizar, mas, ao mesmo tempo, eu promovo uma propaganda de que todo homem é devagar, todo homem é um banana. Não tem uma coisa assim? Tem. Eu lembro até de uma propaganda. De desconstruir a figura. O feminismo quer destruir o masculino, quer destruir o homem. Mas, ao mesmo tempo, quer se masculinizar. Quer se masculinizar. Então, parece que Freud tem razão, né? A inveja do falo. Freud sempre disse, né, que o feminino, a mulher, tem inveja do pênis, inveja do falo. E realmente as feministas só podem ter, porque o que acontece é isso, está mudando de lugar. Então o sexo feminino está ficando masculino, roubando a masculinidade do homem. Por outro lado, o homem está ficando feminino, roubando a feminilidade da mulher. Veja bem, eles criticam o estereótipo feminino, né? Então, hoje tem uma campanha, vamos desprincesar a princesa. Então, está em todos os programas, inclusive em cosméticos, desprincesando as meninas, cuidado com os elogios, não chama de princesa. Só que quando um menino se sente menina, e ele é um transgênero, um transmulher, transgênero, né, para a ideologia, o que fazem com esse menino? Pegam todo o estereótipo da menina, feminino, e botam no menino. Quando essa menina quer se empoderar, ela vira homem. Que empoderamento é esse? Empoderamento é você, Darleide, feminina, com seus trajes, com seus estereótipos, com seu jeito de ser, delicado. Você é uma mulher empoderada, porque você tem seu programa de TV, você é protagonista, você tem uma história, todo mundo te conhece, você é a Darleide. Agora, a Darleide, para ser uma apresentadora de TV para competir com os homens, ela teria que se vestir de homem, ela teria que ser um homem para dizer, sou empoderada. Daí não é você mais, daí é um homem através de você. Aí você mudou teu gênero, então é uma loucura muito grande. Nós temos que entender que temos que respeitar as pessoas pelo que elas acham e acreditam como verdade. Porém, nós não temos que aceitar, quem não aceita essa ideologia não pode ser discriminado, não pode ser perseguido, não pode ser processado, como eu já fui e sou várias vezes, não pode ser processado, porque na verdade é uma guerra política isso. Isso entrou, o gênero, essa desconstrução do gênero na Conferência de Pequim, não entrou como teoria, entrou como ideologia. Por que entrou como ideologia? Porque é um movimento político, então todos nós podemos questionar. É um movimento ideológico político, o movimento de gênero. Então, nós temos o direito de questionar, cadê a ciência nessa história? Como que você pode negar toda a ciência da humanidade, dizer que o ser humano, ele pensa, então ele faz o que ele está pensando, negando todas as consequências? Como que você pode promover transgeneridade? Como que você pode promover isso como algo bacana, legal? Todo mundo pode ser um transgênero? Se você sabe que para se tornar um transgênero mesmo de verdade,
mudar seu corpo, você vai ter que tomar hormônio que é artificial, que causa muitos problemas, inclusive vários tipos de câncer. Como que você pode negar que a cirurgia de mudança de sexo não existe? Ela é apenas algo para se tornar parecido, para que a pessoa se sinta bem. Como que você pode negar que a sexualidade desse sujeito homem que vai fazer uma cirurgia para ficar com o aparelho genital parecido com o da mulher, negar que ele não vai ter desejo vai ter, mas não vai ter prazer em relação sexual, por exemplo, porque vai ser destruído, vai ser transformado em outro. Você não pode negar isso para a pessoa. Então, ele vai se tornar parecido. Como que você pode dizer para uma mulher que quer mudar o sexo para masculino, o gênero masculino, que é só caracteres secundários, não muda mais nada além? É só os caracteres secundários que os hormônios são responsáveis. Barba, pelo, posição de gordura, atividade sexual, é só essas coisinhas que mudam. O resto não muda nada, continua sendo ali a mesma pessoa. E tem que dizer também para essas pessoas que elas vão ser inférteis para o resto da vida. O homem vai ser infértil para o resto da vida, a não ser que ele vai no banco de esperma, pega o esperma dele, tire, se ele quiser ter filhos depois biológicos, né? E a mulher também ela vai ter inúmeros problemas e se ela engravidar, ela também vai ter. Nós temos que avisar para essas pessoas que isso é irreversível em muitos casos. No masculino é praticamente irreversível. E no feminino, se for reversível, por exemplo, ela vai pôr um seio silicone, vai ficar parecido de novo, porque para se tornar homem ela tira os seios, né? Faz mastectomia, mas ela não vai mais poder amamentar. Então, há inúmeros casos de pessoas que fizeram a ressignificação e que estão fazendo a redessignificação. Há um movimento muito grande de pessoas que se arrependeram, que estão voltando e nós temos que falar a verdade. Aí vem revistas importantes no cenário nacional que mentem para as pessoas. Se quiser voltar, volta fácil, é mentira. Aí vem revistas e programas de televisão que fala de hormônio como se ele pudesse ali na esquina tomar hormônio. É uma equipe multidisciplinar que cuida dessa pessoa, ela tem que passar por 2 anos por um psicólogo para saber ter a certeza de que é isso mesmo que ela quer, porque sabemos que a pessoa pode voltar no meio do caminho, não querer mais e pode ser dramático e trágico isso, entendeu? Então, essa promoção dessa diversidade de gênero de uma forma tão irresponsável, ela está adoecendo as pessoas. É nesse ponto que nós questionamos, é nesse ponto que nós temos o desespero de trazer informações confiáveis e não ficar acreditando só em televisão. Perfeito. E é justamente nesse sentido, diante desta situação, que nós podemos dizer que não é somente uma ideia que a gente vai classificar como algo diabólico. A gente precisa compreender como isso se manifesta na vida humana. Claro que não é promovido da parte de Deus. Claro que nós que somos cristãos e a maior parte do nosso público é cristã, e nós precisamos compreender que há essa linguagem espiritual, o que nós estamos dizendo tem a ver com, mas na vida prática, e o indivíduo na vida prática, e o seu parente, e o seu filho, e o seu irmão, e o seu vizinho, e aquele menino ou aquela menina lá na igreja que está em sofrimento, ele precisa saber dessas coisas. Não é só uma questão de ser pecado ou não ser pecado, vai além. Porque quando a palavra de Deus diz isto não, quando Deus diz isto não, os motivos normalmente têm a ver com a saúde mental, o bem-estar espiritual, o bem-estar desse homem e desta mulher. Então não é só respeita, deixa, faz o que quiser. A gente precisa ser responsável pela vida do outro para não se dar como quando Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? E ele disse, o que eu tenho a ver com a vida dele? Tem que você é irmão e precisa avisar. É só por isso, basicamente. Marisa, um dos seus livros, A Ideologia de Gênero na Educação, Famílias em Perigo, o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero. E é um livro bem grosso, Quase né? 400 páginas. Pois é, foi bastante pesquisa, pelo que eu entendi. E o outro, Como Fazer de Seu Filho uma Criança Feliz, Os Segredos dos Afetos Infantis. Ou seja, sua ligação é com o indivíduo e a família, o indivíduo e a família. E, claro, não dá para fugir do que é tão urgente agora, que é entender melhor o discurso da ideologia de gênero. Uma das minhas preocupações, e já levei isso no consultório de família e trago aqui esse tema,
porque eu fico sempre pensando no que a psicologia, no que a ciência diz a respeito das fases do desenvolvimento humano, de como estas fases devem ser respeitadas. E eu fico observando que, no mundo adulto, um homem e uma mulher decidir, ou querer, ou ter curiosidade, ou no mundo adulto nós falarmos de uma enfermidade como a disforia, uma disfunção, não dá para negar, está lá na literatura ainda psiquiátrica, está ainda no mínimo código, um problema, no mínimo tem um desconforto ali. E gosto muito quando você chama a atenção para o fato de, especialmente essas pessoas, devam ser consideradas, devam ser respeitadas, Totalmente. especialmente sobre estas, nós não estamos falando de uma modinha na vida delas. Não. Elas têm um sofrimento. E sim. nós precisamos entender que se é do sofrimento do humano, se é do sofrimento de um indivíduo, eu tiro a minha opinião, eu tiro até a minha religião e vou então abraçar esta pessoa como eu gostaria de ser abraçada, no meu sofrimento, no meu sofrer psíquico, emocional, enfim. Mas quando nós entendemos que há um discurso para tornar a todos abertos às mudanças, aos desejos, às vontades, e rasga a religião, rasga a Bíblia, rasga até a Constituição, sim, que tem todo um cuidado de orientar a vida social pelo parâmetro da lei. Quando nós rasgamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, desrespeitamos, rasgamos e colocamos criança em contato com o nu, com o desconhecido, abrimos portas sim para a pedofilia, nós achamos que é assim, fazer o quê? Não, Marisa, o que se faz com as fases de uma criança? O que se faz com as fases do desenvolvimento humano quando a gente desrespeita e atropela? Nós temos que entender que o ser humano é um ser em construção, ele tem fases de desenvolvimento, então todos os teóricos da psicologia, psiquiatria, da sexualidade humana diz que temos que respeitar as fases das crianças. E as crianças hoje, por conta da ideologia de gênero, elas estão sendo desrespeitadas por quê? Para que elas entendam a ideologia de gênero, precisa desconstruí-las, inclusive na sua sexualidade, banalizar a sexualidade, banalizar os seus papéis sociais. Então, eles dizem que não há papel social de menino e de menina, que todo mundo é igual, tira as diferenças e mistura tudo, como nós já falamos, né? Então, a criança ela fica exposta a uma sexualidade do adulto. O adulto que vai explicar isso para a criança, ele diz que não tem nada a ver, só que ele não é criança. A criança tem que ser respeitada, a criança não pode ser erotizada. A criança passa por fases e tem uma fase crítica na criança, que é dos 4 aos 6, 7 anos, que é a elaboração do complexo de Édipo, que mexe muito com a curiosidade da criança. E curiosidade na área genital, porque a área genital é uma área que dá um prazerzinho para ela, só que não é um prazer sexual como do adulto. Então, ela tem essa curiosidade. Então, quando ela é exposta, como no Museu Man, né, a um adulto nu, isso vai dar um start, mexer com a curiosidade, ela vai buscar mais informações e aí que ela se torna presa de um pedófilo. A criança ela tem que ser respeitada no seu papel. Há sim papéis definidos biologicamente de meninas e de meninos. E esses papéis não são sinônimos para ter preconceito, achar que um é mais inferior que o outro. E sim essa busca de igualdade. Então, a busca por igualdade nesse sentido, ela é muito válida, ensinar aos meninos e às meninas que devem ser respeitados. Mas nós temos que saber que essa criança tem um lugar no mundo, ela tem um lugar, ela tem um papel, ela é menina, ela é menino e isso é do nascimento dela. Podemos flexibilizar esses papéis? Claro que podemos. Podemos dizer para as meninas, olha as meninas, vocês podem ser princesas sim, mas vocês podem ser princesas fortes, vocês podem tocar bateria de princesa, como tem uma menininha nos Estados Unidos, que ela tem um vídeo dela, ela está toda de princesa e de bota e ela é baterista. Isso é empoderamento feminino da mulher, entendeu? Que ela pode sim, ela pode brincar de super-heróis, quem diz que só meninos podem? Elas podem, nós temos aí a Mulher Maravilha, né? Mas tem um herói em comum de todas as crianças, que é Jesus Cristo, por exemplo, não é? Que é comum de todos os super-heróis. Nós sabemos que os meninos brincam mais de bola, brincam mais de carrinho. Ah, mas as meninas podem jogar futebol? É claro que podem jogar futebol. Com exceção daquelas que tiram isso como profissão, a maioria vai querer brincar mesmo de boneca. Então, nós temos que entender que o brincar de boneca e o brincar de carrinho, ele não foi escolhido aleatoriamente só por uma cultura que impôs isso para as crianças. Não, o cérebro delas é mais propício a brincar de boneca.
o organismo delas, por causa da maternidade, então essa biologia, ela se sobrepõe. Então a maioria das meninas vão procurar boneca para tentar exercitar um papel que é da maternidade, que o homem não tem. Pois esse papel da maternidade, ele também é visto como uma imposição e que deve ser destruído. Porque as feministas querem destruir esse papel da mulher porque elas entendem como papel opressor, o que torna a mulher insignificante. Dizem até, Sulamita Faristone disse, já está morta desde 2012, que a mulher foi obrigada a ser mãe. Por isso que hoje as feministas lutam contra a biologização da mulher, que elas são condenadas à biologia. Então, elas entendem isso como raiva do corpo. Isso deveria ser entendido como um problema psicológico, né? No mínimo isso, porque a mulher ter ódio do seu corpo, ela tem que ter prazer em olhar que ela foi agraciada com a maternidade. A maioria das mulheres que pensam assim, não, é uma minoria muito pequena. Eu não entendo por que nós somos pautados por essa minoria. E essa minoria que engrossa a fila do aborto. Essa minoria que leva nas escolas hoje, crianças de 6 anos estão aprendendo sobre aborto. Porque essa minoria não se aceita, acha que a mulher é condenada ao aborto. E quando você diz que menina brinca de boneca, ela está exercitando a maternidade. Mas aí veja, a menina não pode brincar de boneca, mas quando um menino se sente menina, a primeira coisa que os pais fazem, pega essa boneca e compra um monte de boneca para o menino se sentir feminina. Então tem alguma coisa errada, é muita loucura nisso, nós temos que questionar por quê que uma pessoa quando se sente mulher, pega tudo que é nosso, a feminilidade e assume sobre si, para ficar mais feminino, porque isso é bom, porque isso é importante. Há uma guerra de poderes, há uma luta de classes, masculino e feminino, e hoje das feministas com as pró-mulheres, que são não feministas como nós, que somos pró-mulheres, que amamos ser mulher e que damos empoderamento verdadeiro para a mulher, que nos reconhecemos como mulher e somos felizes sendo mulheres. Marisa, isso é muito louco. É muito louco. Então, como é que eu vou negar que meu corpo tem a maternidade latente? Eu posso até ter impossibilidades, eu posso até ter uma infertilidade por este ou aquele outro motivo. Mas se você adotar uma criança e botar nos peitos, sai leite. Minha maternidade vem... Sai leite, o que acontece? Como explica? Por quê? Porque a mulher que quer ser homem, ela diz que ela também pode ser mãe. Há um movimento no Reino Unido, os médicos pedindo para que a sociedade e a mesma medicina, os médicos, não digam que só mãe amamenta e só homem amamenta. Por quê? Porque quando elas se tornam gênero homem, elas também amamentam. Elas também não é para dizer que... Não é. Repete. Não é para dizer, vocês procurem isso, na internet está fácil de achar. Mas nas minhas palestras eu trago toda a explicação científica. Não é para dizer, no Reino Unido é assim, e no Canadá também, que só mulheres amamentam e que só mulheres engravidam. Por quê? Porque já se consolidou que o ser humano é um gênero. Então, o ser humano é um gênero, pode ser um gênero homem, mas que engravida, que seria uma mulher biológica com aparência masculina, mas que está engravidando e que está amamentando. Então, é para esquecer o sexo e nascimento, o que importa é o gênero. Então, no Brasil não está tão forte isso, não está tão forte, porque quem segura é a igreja, é o cristianismo. E de tempos em tempos, quem segurou toda a perversão da humanidade foi o cristianismo. Então, eles entendem o cristianismo como impedimento para o gozo saudável deles. Porque o cristianismo realmente... Então, a força cultural que está impedindo que isso avance de forma a desconstruir totalmente a sociedade, a nossa cultura, é o cristianismo. Tanto que estão todos unidos. Contra o católico, sim, e o católico e o evangélico, os espíritas, estão todos unidos contra essa cultura. E até mesmo ateus que realmente perceberam. Como assim? Estão mexendo nas minhas crianças? Estão mexendo com as crianças nas escolas, tentando desconstruir a identidade para fazer imperar a ideologia de gênero, para transformar a sociedade ideal pretendida por esses ideólogos numa sociedade poliformicamente perversa, como ela é na Europa. A Europa é assim. E nós temos, assim, exemplos dramáticos e o cristianismo diminuiu na Europa. O cristianismo hoje, ele é 32%, 12%, 13% de evangélicos é católicos e o restante preso dentro da igreja. Que religião, que povo que cresceu muito lá. Senão, o povo muçulmano, não falando mal do povo muçulmano, mas com isso veio o radicalismo.
E por quê? Porque a sociedade foi desconstruída e parou-se de ter filhos. Quem hoje quer ter filho nessa sociedade maluca? Você vê os casais casando, querem ter 4, 5 filhos mais, ninguém quer ter filho. E quem quer ter filho? O mundo muçulmano continua tendo 8 filhos, 5 filhos por casal. E nós estamos tendo 1 filho, 2, 5 por casal em 30 anos. Que povo que vai existir em quantidade maior? E que povo que vai diminuir? E que religião que vai diminuir? O cristianismo. Foi o que aconteceu na Europa por causa de quê? Da ideologia de gênero. Destrói a identidade masculina e feminina, as mulheres não querem mais ser mães, não querem mais casar, não querem mais ter filhos e a humanidade acaba. Não querem mais Deus. Não querem mais Deus. Fé, e Deus é o freio, é a censura do ser humano para evitar que o ser humano psicotize. Por que que essas pessoas, os ideólogos, a maioria, foram internados em hospitais psiquiátricos com esquizofrenia? Vamos questionar por quê? Porque não tem essa censura cerebral. Eu tenho estudado muito sobre isso, sabe? Essa censura cerebral. Isso nós temos que questionar. Então, atenção, médicos, psiquiatras, comecem a estudar a história da ideologia de gênero dos ideólogos. Por que que isso aconteceu com eles? Por que que acontece com a maioria das pessoas que são adeptas a essa desconstrução? E assim, eu ainda fico pensando nessa forma louca de eu digo que a linguagem feminina é mentira, isso Sim. é uma coisa feita e nós temos que desprezar o que foi feito, construído socialmente. Isso é uma construção social e é opressor. Mas basta o menino querer ser menina, que tudo aquilo que foi estereótipo opressor e traz para ele. Então, aquele estereótipo feminino, ele é válido. Claro. Porque senão o menino continuaria simplesmente sendo menino e pensando de outra maneira. É isso que nós temos que questionar. Por quê? É uma loucura tão grande. Eles vêm com o pé na porta, esse é o nome. De um jeito na mídia, nas escolas, que a gente tem medo. Que quem ousar falar o que nós estamos fazendo, preconceituoso, é homofóbico, é trifóbico, bifóbico, binofóbico, sei lá, tantas fobias, né, que tem. Mas também é cristofobia. Porque nos acusam de ser homofóbicos, mas nós entendemos o que eles sentem. Eles não entendem. Invadir a nossa casa, invadir a nossa família, invadir a nossa religião, desconstruir a nossa identidade. E nós é que somos homofóbicos. Destruíram e querem destruir totalmente a religião, o cristianismo, destruir totalmente a família. E então, nós é que somos homofóbicos. Fica esse desafio, né, de então alguém pensar e dar uma explicação, ou pelo menos tentar compreender como é que se despreza o simbólico feminino, lanço no lixo, até a maternidade. O que eu achei mais absurdo, o que eu acho mais surreal é negar a maternidade da mulher como sendo algo natural enfim, e simplesmente dizer, não, isso é opressão, a menstruação é opressão, maternidade é opressão, ter filho é opressão, tudo isso tem que masculinizar. Não tem isso, tem que matar o homem. Não tem salto alto, nem tem roupa de princesa, não tem cabelo de princesa, não tem nada de princesa. Só que um travesti pega todos os estereótipos, e a mulher está ficando cada vez mais masculina, mas os transexuais travestis cada vez mais bonitos, vamos falar a verdade, mais coloridos, mais bonitos, mais femininos. O que está acontecendo? Eu não posso ser feminina e respeitar um travesti? Posso. Eu não posso ser feminina e amar a minha feminilidade? Eu posso. E que desconstrução é essa? Porque quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso é quem quer acabar com o casal heterossexual, com a família e com a religião que sustenta essa família. Então, é uma guerra ideológica, política, de gênero, é uma guerra ideológica contra uma religião também, que é uma religião que é a maioria numa população. Então, eu viso destruir essa maioria, como acabando com a fé. É difícil acabar com a fé de uma pessoa, não se você desconstruir e erotizar a criança, porque em menos de 14 anos acabou. Você vai criar um colapso cultural, que é o que está acontecendo no mundo todo. Então, nós estamos lutando contra a cultura. O nosso movimento não é um movimento cultural, é um movimento contra a cultura, contra essa cultura que quer ser implantada no Brasil, entrou dentro da educação de um jeito que dá medo do que estão fazendo com as crianças dentro da educação. E nós temos que falar, e poucos espaços dão essa oportunidade, né? E poucos profissionais têm a coragem de falar o que é verdade.
Mas nós vemos hoje muitos profissionais que me dão suporte, eu tenho um grupo de psicólogos que me dão suporte, que também estão indignados. Eles não têm coragem de falar porque vão ser perseguidos. Então, como eu já tenho se acostumou esse estigma, com a perseguição? já acostumei, então não ligo muito. Porque nós temos que falar a verdade, nós não podemos mentir. Então, é tão importante esse teu programa trazer esse assunto, porque nós sabemos a tua audiência, nós sabemos que depois na internet esse programa vai render muito, vai repercutir muito, porque nós precisamos que intelectuais, que professores, que psicólogos, psiquiatras, médicos, que realmente comecem a investigar o que é isso. O que é isso? O que estão fazendo com a humanidade de uma forma artificial e falar de real. Você quer ser? Tudo bem, você quer fazer isso, você vai fazer. Mas as consequências são essas. O ser humano tem o direito de receber essas informações. E não traga os seus desejos, os seus quereres para quem ainda está aprendendo o que é viver nas suas fases primárias como uma criança. Com certeza. Deixe as crianças em paz. Tem mais algo que queremos deixar com você no programa de hoje? Condicionar crianças a acreditar que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. Endossar discordância de gênero como normal através da rede pública de educação e de políticas legais irá confundir as crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gênero, onde lhes serão dados medicamentos bloqueadores da puberdade. Isso, por sua vez, praticamente garante que eles vão escolher uma vida inteira de hormônios cancerígenos e tóxicos do sexo oposto, além de levar em conta a possibilidade da mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo quando forem jovens adultos. Taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem à cirurgia de mudança de sexo, mesmo na Suécia, que está entre os países mais afirmativos em relação ao LGBTQ. Que pessoa compassiva e razoável seria capaz de condenar jovens e crianças a este destino, sabendo que após a puberdade, cerca de 88% das meninas e 98% dos meninos vão acabar aceitando a realidade e atingindo um estado de saúde física e mental? Marisa Lobo, psicóloga e escritora, palestrante, muito obrigada por ter vindo aqui ao Sem Tabus. Obrigada a você. E a gente se encontra na semana que vem, aqui em mais um Sem Tabus. E eu espero você. Tenha uma excelente noite, estude, procure saber, procure entender e, sobretudo, proteja a si, a sua família, seus filhos. Conversem a respeito, dialoguem. A gente precisa conversar dentro de casa antes que o discurso de fora chegue até nós e nos pegue de surpresa. Um abraço e até o próximo.